Olá a todos, sejam bem-vindos. Esse é mais um vídeo para falar um pouquinho da ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Eu não estava gravando mais vídeos porque eu estava pensando seriamente em parar com a ressonância harmônica e também com os vídeos, né? Então eu estava no meio da quinta onda e pensando muito seriamente que o meu desenvolvimento estava sendo muito pouco, o meu crescimento muito pouco também, e pensando que meu crescimento podia ser também porque eu trabalho no centro espírita, eu estudo no centro espírita, então eu tenho que desenvolver, né? Eu tenho que crescer. E então essas ideias estavam passando pela minha cabeça. E eu sinto muita falta também de conversar com alguém que faça ressonância harmônica, pra gente, né, trocar os conhecimentos e tal. Então, pensando seriamente em parar com tudo. Então eu tava no meu Face, né, e não sei por que eu parei na página de uma pessoa aqui da minha cidade que tinha umas postagens do professor Hélio Couto. Aí aquilo me chamou a atenção. Aí fui na página, consegui ver algumas coisas, muito pouco, mas enviei solicitação de amizade para a pessoa, no dia seguinte a pessoa aceitou. Então, eu fiquei bem feliz, né? Vou ter alguém para conversar de repente. Ele aceitou a minha amizade e eu comecei a conversar com ele. Eu puxei assunto, a gente começou a conversar. Então eu perguntei se ele tinha conhecimento do trabalho do professor Hélio Couto. Aí ele me falou que sim, que ele tinha conhecimento, que ele tinha pedido uma onda. Me encheu de alegria, né? E agora eu vou ter com quem conversar. Só que ele disse que pediu uma onda, simplesmente, e não pediu mais. Aí eu perguntei se ele não tinha gostado, né? O porquê que ele parou. Então ele me respondeu que ele parou porque ele conseguiu tudo que ele pediu, ele conseguiu nessa primeira onda. E ele não viu por que continuar. Se por enquanto, falando ele, estava bom para ele, então ele parou. Aí eu perguntei se teve alguma catarse, alguma coisa. Disse que não teve nada, nada. Aí, né, eu fiquei assim, mas como? Eu tô lá na quinta onda. E para mim, a minha ressonância harmônica mais parece uma ficção científica, porque eu nunca vi igual e eu pesquiso nos vídeos, né, nos depoimentos, não tem nada igual. Claro que não tem que ser igual mesmo, mas nem parecida, as pessoas ninguém passa por isso que eu passei e estou passando ainda. Então, mas eu continuei, porque eu estou sempre buscando saber o que acontece com as pessoas, com os ressonantes, né, e estou sempre atrás. Aí também daí vi outro depoimento bem diferente desse rapaz aqui de Montenegro, da minha cidade, que essa pessoa já disse diferente. Falou assim que ele e a esposa fazem a ressonância harmônica e que levaram para começar a ter algum resultado, eles levaram 2 anos e meio para começar a ter resultado. Não tinham nada de resultado, nada. E continuaram, foram insistindo para começar a ter resultado. Aí eu voltei a pensar e disse, bom, então a minha não tá, né? Então, porque eu tenho resultado, mas é só no lado da espiritualidade. Só, né? Tem gente que diz que é ótimo, né? Lógico, na espiritualidade é o que a gente mais precisa mesmo, né? Mas eu queria algo diferente. Né? Então, mas não foi o que aconteceu. Aí, então, eu continuei, né, com a ressonância minha, porque do mesmo eu tinha pedido para ser ativada a distância, que a minha sonda, a primeira e a segunda, eu pedi que viesse normal, né, para eu colocar a tocar em casa. E a terceira, a quarta e a quinta eu pedi a distância, foi ativada a distância.
Então, mesmo porque não tinha como eu parar ali, eu tinha que terminar, né, essa onda. E então eu comecei a meditar, né, eu sempre faço as minhas meditações. E aí eu fiquei pensando assim, num vídeo que eu fiz, que eu falei num portal que se abriu pra mim, né, quando eu tava meditando. Não, quando eu tava ouvindo o vídeo, a explicação da Polly Cardoso, um vídeo que ela tem. Eu tava vendo esse vídeo e se abriu um portal pra mim. Eu não sei se quem assiste deve ter visto. Que abriu esse portal e nesse portal eu entrei e eu caminhei muito tempo no escuro ali naquele portal, né? E não tinha mais como eu voltar porque eu já estava muito longe caminhando nesse portal. E ao longe eu avistei uma saída, um clarão. Aí então tinha um sol ali, eu saí nessa saída, onde deu no pé de um morro. Era bem no comecinho do morro onde saiu esse clarão ali, que era um sol, era a saída, tipo uma caverna. Então eu saí ali, tinha sol, e logo abaixo, por um lado, era um banhado. Para quem não sabe o que é um banhado, é um atoleiro. E para cima era um morro, era um pico de um morro, bem difícil o acesso para subir ali. Tinha muitas pedras soltas, tinha mato, era bem difícil. Então eu voltei, né, dessa viagem que eu estava fazendo, eu voltei para minha sala. Então eu comecei a pensar o porquê que eu tinha entrado naquele portal. E por quê? Porque tem muitos porquê. Principalmente agora que eu estou fazendo a ressonância harmônica. Então, sempre a resposta vem. Quando eu faço uma meditação e faço alguma pergunta, sempre vem a resposta. Então, nesse dia, a resposta veio assim para mim. Que essa escuridão que eu caminhei foi a minha vida até agora. E este sol que eu vi, esta saída, é que eu cheguei na luz agora, que eu estou na luz. E eu tenho duas opções. Ou descer nesse atoleiro, ou subir. Lógico que é subir, né? Então, só que é difícil, é bem difícil. E que é para mim ter cuidado para não escorregar. Então, esse foi o recado que veio para mim. Que ali é o caminho, que eu tô no caminho, só que eu tenho que ter muito cuidado. Cuidado com meus atos, meus pensamentos, né, minha conduta, porque ali eu posso deslizar. Então eu achei bem interessante isso, né? E outra coisa também que eu fiz, que agora tá muito na moda falar na internet, essas puxada de energia. Eu pensei, eu vou fazer também. Todo mundo faz, eu vou fazer essa puxada de energia. E fui fazer, né? Fui fazer essa puxada de energia com... Claro, isso no dia seguinte, né? Não no mesmo dia. Eu vou fazer essa puxada de energia para ver se realmente funciona. Então, eu comecei a fazer essa puxada de energia e também fiz Ho'oponopono, né? No final. Fiz uns 5 minutinhos de Ho'oponopono, fiz a puxada de energia e fiz Ho'oponopono. Mas, na puxada de energia, eu fiz direcionada ao meu passado, porque a gente tem que limpar tudo passado. E então, eu fiz ali para os meus antepassados, até 7 gerações. Eu faço sempre assim, até 7 gerações. E fiz essa puxada. Tá, tudo bem. Fiz 5 minutos de Ho'oponopono, tranquilo. Mas na noite não foi nada tranquilo. Daí já começou... Eu não sei se todos sabem o que é regressão, já fizeram uma regressão, sabe? Todo mundo sabe, né? Lógico, mas se já fizeram uma regressão. Quem já fez regressão sabe o que a gente consegue identificar muito bem o que é uma regressão e o que é um sonho. Eu já fiz uma regressão guiada, que eu voltei a 800 anos atrás,
lúcida, vendo, sim, né, tranquilo. E faço muita regressão em sonhos, né. Então nessa noite eu tive uma regressão, porque daí no Ho Oponopono a gente, como eu fiz direcionada para o meu passado e pedindo perdão e tal, eu tive uma regressão bem, terrível, assim. Eu vi algumas coisas do meu passado que me deixou assim bem chocada. Eu acordei assim tremendo, eu acordei com os travesseiros no chão, assim, tipo uma luta no quarto. Foi assim, foi lá, não sei, mas foi muito no passado, porque as pessoas usavam umas roupas bem estranhas. Tinha 3 homens sentados e mais uma outra pessoa que era o meu marido. Tava... era uma sensação muito estranha, até no falar, assim. Que a gente tinha um filho na época, e esse meu marido tinha colocado o meu filho, nosso filho, para brigar com uma outra criança. Era uma luta, assim, uma coisa muito estranha, que eu nem sei se isso aconteceu, deve ter acontecido no passado, mas a gente não sabe, né? Que é para essas crianças brigarem, e eu queria muito tirar meu filho dali, porque a outra criança era muito grande, e eu queria tirar meu filho, e aqueles 3 homens que estavam com ele não deixavam eu chegar perto. Foi uma sensação horrível, horrível, horrível para mim. Aquilo ali, eu acordei assim, eu tava toda desarrumada, os travesseiros no chão, horrível, né? Então, isso foi na primeira noite. E eu fiquei muito impressionada com aquilo ali, sabe? Né? Tudo na puxada de energia que eu fiz com o Ho Oponopono, pedindo perdão e tal. Então, na noite seguinte, a segunda noite, novamente, eu tive de novo uma outra regressão, mas aí eu estava numa pedreira. E tinha uma pessoa lá que me falou que ele era o Xangô. Xangô é uma entidade da Umbanda. Que ele era o Xangô. E que daí ele me falava um monte de coisa, só que eu não conseguia ouvir nada do que ele falava. Eu não conseguia ouvir. E daí, no dia seguinte, eu fui procurar na internet para ver como é que era a imagem de Xangô, e realmente era exatamente essa pessoa que apareceu para mim. Só que eu não sei o que é os conselhos que ele disse, eu não sei. Eu só sei que o Xangô é da justiça, né? Então, não sei. Não sei qual era o recado, não fiquei sabendo. No terceiro dia, novamente eu fiz, a minha intenção era fazer 21 dias essa puxada de energia, fazer 21 dias para limpar mesmo, né? Então, no terceiro dia, aconteceu uma coisa bem estranha. No terceiro dia, eu estava fazendo a puxada de energia ainda, né? Então, foi acordada, eu não estava dormindo, não foi uma regressão dormindo, não foi nada disso. Eu estava acordada e eu vi com a tela mental que tinha tipo um vinho sendo derramado, assim, correndo. Aquele vinho estava correndo, assim, e daí foi parando e virando numa espuma. E daí não era vinho, era sangue. Aquilo ali era um sangue que veio correndo assim e parou, estava correndo e parou e começou com aquela espuma, aquele sangue ali. Eu abri meus olhos de imediato, porque eu não queria ver mais aquilo ali, eu não sei o que era aquilo ali. E eu abri os olhos e tratei de encerrar por ali mesmo. Então, 3 dias seguidos foi que eu vi essas imagens. E aí decidi, né, parar nesse dia. Mas no dia seguinte eu continuei, mas eu fui no máximo até 11 dias. E, não sei, me deu um branco, eu esqueci, eu não fiz mais. Parei. E eu acho que eu bloqueei por causa daquele sangue ali, né, que era relacionado ao meu passado,
e então eu bloqueei aquilo ali tudo, né? E parou por ali, não vi mais nada. Só assim que essas puxadas de energia funciona, realmente funciona. E eu acho que é muito bom, sim, pra gente fazer as limpezas que a gente precisa. Porque só a ressonância harmônica vai demorar um pouco mais, né? Então, se a gente fizer usar essas ferramentas que a gente tem, é muito bom, tá? E, bom, esse vídeo é isso por hoje. E eu continuei com a ressonância. Eu já tô na 6ª onda e eu vou falar no próximo vídeo como foi a 6ª onda, que chegou feito um tornado na minha vida. Tá bom? Até o próximo vídeo.